Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Estamos aqui para mais um vídeo barra episódio da Caverna do Morcego. Mais uma vez aqui trazendo um convidado. A gente já vai pedir para ele se apresentar aqui. Mais um camarada que vocês já conhecem, que é o Vander. Então, para você que não conhece, a gente tem um episódio falando sobre lei de drogas, falando sobre abolicionismo penal e coisa do tipo. Hoje a gente também vai entrar nesse assunto em determinado momento da conversa, mas é papo para depois. Mas, Vander, bem-vindo mais uma vez à Caverna do Morcego. Eu tô amando que esse ano é o ano de fazer hat-trick. Já tô marcando segunda gravação com a Flávia, já tô marcando outra gravação com o Adriano, mais uma gravação com você. Saiu o episódio com a Biblioteca Terra Livre. Tô trazendo Eu aqui as vou. amizades. Eu quero um, porque daí já pede música já. E daí a gente já faz um episódio pedindo música e soltando as brabas. Exatamente. Vamos fazer um episódio com música, gravação Vamos. inédita. A gente escuta o som, toca uma ideia do som, mas já Exatamente. bate aquele papo. Acho Exatamente. da hora. Mas é isso, pode se apresentar aí pro nosso público, que, né, muita gente. Salve! Ó, primeiro, agradecer mais uma vez aí o convite. Enfim, além de tudo, fico feliz que a gente acaba uma oportunidade de trocar uma ideia, mas se vê um pouquinho que a distância atrapalha. Para quem não me conhece, eu sou o Vander, atualmente moro em BH, mas faço um monte de coisa em São Paulo. Sou antropólogo de formação e, para alegria do morcego, Adoro é, antropólogos! enfim, pelo menos temos um desgosto da área das ciências sociais em comum, né? Que um ódio parecido pelo mundo, né, une as pessoas. Exatamente. E também sou trabalhador de saúde mental, trabalho com redução de danos, trabalhei muito tempo coordenando grupo de acolhimento para uso problemático de drogas, no programa de orientação e atendimento ao dependente da Unifesp. Hoje eu trabalho mais com formação, de estagiário, mais com os profissionais do que com as pessoas que vão buscar cuidados. E estou aí começando também a empreitada nova na vida, nova, mas nem tão nova assim, né? Já Exato. trabalho como editor há um tempo, mas estou junto com meu amigo Marco Silva, daqui de Belo Horizonte. A gente está começando uma editora chamada Edições Inadequadas. Quem não conhece, procure lá no Instagram, aproveitando aí, fazendo um jabá, né? Edições Inadequadas. Quando vocês acharem um gatinho com fogo e a bundinha saliente, é nós mesmo. E acho que é isso. É isso, pra gente começar é o suficiente, então já vamos trazer aqui, porque esse é o papo central de hoje. E aí eu já trouxe aqui pra gente, deixa eu colocar aqui certinho, pra gente já dar uma atenção. A editora, Edições Inadequadas, né, editora de Vanner e Marco Silva, como vocês podem ver aqui, vou deixar os arrobas aí um tempo para quem estiver vendo nosso vídeo conseguir seguir. Quem estiver no Spotify ou em alguma plataforma de áudio vai estar na descrição. E a gente está aqui com o livro Sociedade Psiquiátrica Avançada, Robert Castel, François Castel e Annie Lovell, publicado pela primeira vez em 79, na França. Sociedade Psiquiátrica Avançada foi e segue sendo o resultado de uma pesquisa corajosa realizada pelo sociólogo Robert Castel, antropóloga médica Annie Lovell e a psiquiatra François Castel. Sua leitura nos mostra que antes mesmo da publicação da terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, e seu impacto decisivo na conversão do sofrimento em individualidade biológica, a história do truque de mágica que faz desaparecer problemas políticos, sociais e econômicos, ou seja, coletivos, e tira de sua cartola, ou talvez seu jaleco, explicações que responsabiliza cada um pelo seu próprio fracasso, é constitutiva da história de saúde mental. Sociedade Psiquiátrica Avançada é o primeiro livro a ser lançado pela Edições Inadequadas, então, primeiramente, parabéns para vocês, né, por estarem trazendo aí essa publicação. Pensamos que não poderia haver melhor maneira para começar a dar forma à nossa editora do que trazer para o público brasileiro um livro nunca traduzido por aqui, que é parte importante de nossa história e que, anos depois de sua primeira edição, se mostra uma leitura urgente para nossos problemas políticos do presente. Somos uma editora independente, criada por dois amigos e um sonho. Por isso, para finalizar e imprimir nossa edição da Cidade Psiquiátrica Avançada, fizemos esta pré-venda e contamos com o apoio de vocês.
Então, o livro, durante a gravação, ainda está em pré-venda. Ele vai ficar em pré-venda até que dia, Vander? Comecinho de setembro, tem um mês e um cadinho aí. Então, você que está recebendo aí esse podcast, esse vídeo, você ainda pode aproveitar essa pré-venda e fortalecer essa editora e criar esse livro e comprar esse livro. E aí, Wander, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que saiu um episódio com o pessoal da Biblioteca Terra Livre, que a gente discutiu muito a própria produção de livros e tal. Como que está sendo para alguém que já tem muito contato há muitos anos com o mercado editorial, com livros de esquerda, com publicações independentes? É, abrir a própria editora e se jogar nessa empreitada, trazer um livro novo e trazer um livro questionador que, por mais antigo que seja, permanece atual. Como que está sendo assim esse processo, tanto a nível pessoal como o Vander, mas também como a nível de discussão de projeto político? Como que está sendo essa nova empreitada aí? Barra antiga empreitada. Se eventualmente eu tossir e não conseguir fechar o microfone, já peço desculpas, porque sinusite tá rolando aqui. Belo Horizonte tá seco para dar. Nossa, tá sendo uma loucura, amigo. Enfim, tá sendo uma loucura boa, né? Tipo assim, super esgotante. Quando a gente escreve que é uma editora formada por dois amigos e um sonho, é exatamente isso, assim. É duas pessoas fazendo tudo, né? Fazendo card, peça gráfica, tirando aquilo que foi a ajuda, né? O que a gente está encaminhando do livro, né? Tipo de argamação, enfim, tudo que a gente vai pagar alguém para fazer, que a gente não conseguiu aprender ainda. E daí por conta de prazo, enfim. Mas é isso, né? Tipo assim, viabilizando a campanha, retomando conhecimentos da adolescência, da minha época de nerd, para mexer em Photoshop. Quer dizer, nerd não sai da gente, né? Assim, nós gostamos dessas coisas, assim, gostamos, né? Isso. Graças, somos mesmo, nerdolas. Mas nesse sentido, tá sendo uma loucura, mas uma loucura boa. Eu gosto muito, sou muito apaixonado por livro, por texto, pensar o texto, pensar melhor forma de dispor o texto, o tipo de texto, né, assim, um ensaio, é um livro, é um texto para a internet, é um texto para o papel, pensar, né, isso, como é que você coloca da melhor forma, como é que você dispõe ali, né, as ideias do melhor jeito. Eu estou fazendo muito tempo na edição do livro mesmo, né, pensando. E isso está sendo, enfim, cansativo por um lado, porque é isso, né? Duas pessoas, muito trabalho, um sonho e nenhuma arma, né? Esperando que as armas venham em breve, mas por outro lado é muito prazeroso assim, né, começar e se jogar e eu acho que, né, enfim, é isso, a gente dá as caras naquilo que a gente é completamente apaixonado e esse livro especificamente eu tenho um carinho muito especial por ele. Enfim, por uma série de acasos, né? De um lado, a gente Pode praticamente explicar eles, a gente monta quer saber cada detalhe que te apaixonou no livro. monta a editora por uma conversa daquele esgotinho do Twitter. Foi uma coisa boa que ele deixou na minha vida. Muito por conta desse livro, assim, porque tinha um outro amigo, que é o Pietro, estava comentando sobre outro livro do Castel que chama Psicanalismo. Daí eu comentei que eu queria ver esse livro publicado alguma vez em português. Na verdade, na época, era uma esperança, falei, vai que algum amigo de alguma editora vê, né? Assim, e dá um, né? E daí o Marcos aparece, a gente começa a trocar uma ideia, daí em algum momento ele fala. Nossa, às vezes eu queria tipo, atender menos, ele é psicanalista, né? E conseguir trabalhar, fazer mais tradução, mexer com texto, com essas coisas que eu gosto, fazer uma editora. Daí eu só respondi embaixo, só queria te dizer que eu moro na mesma cidade que você e tenho o mesmo sonho. Daí a gente marcou uma cerveja e montou uma editora. Foi exatamente assim que aconteceu.
demorou Que 3 anos para maravilha, que o maravilha. primeiro livro encaminhar. Eu tenho um outro carinho especial para esse livro. Algumas coisas eu penso diferente dele, mas assim, eu acho ele importantíssimo a publicação de toda forma. Né? Dá muito a pensar. A primeira vez que eu li esse livro, eu achei na internet, estava em espanhol. Eu falei, por que eu nunca vi esse livro? Né? Antes, tipo. E daí eu abri assim, comecei a olhar, comecei a ler. 8 horas da noite, 6 horas da manhã, eu estava lendo esse livro ainda. E eu lembro muito da sensação ainda morava em São Paulo, no sofá da sala, assim, sofazinho velho, todo rasgado. Minha sensação é, gente, quando que alguma coisa me atropelou e eu não entendi o que eu faço da minha vida, assim. E fiquei completamente chacoalhado, assim. Então foi muito importante para mim achar esse livro. E fico muito feliz, né, de conseguir trazer ele para o território dominado pelo Estado brasileiro, né, passar ele para o português, e fazer essa publicação que eu realmente acho importantíssima, politicamente importante, que vai falar de Estados Unidos, mas a questão fundamental, né, ao descrever e analisar a assistência psiquiátrica dos Estados Unidos na história, passando por muitos tipos de serviço de saúde, por muita coisa assim, né? Começa a formação do hospício nos Estados Unidos e chega na década de 70, serviço de saúde comunitário nos guetos, panteras negras, enfim. Interessa muita coisa, mas o impressionante é você olhando assim nos Estados Unidos e falar, cara, Estados Unidos, mas essa história é nossa. Né? Do tipo Sim, assim, sim. quando eles falam que escrevem esse livro para que o sonho americano da saúde mental, né, não se torne o nosso pesadelo. Você fala, cara, tipo assim, o pesadelo chegou, talvez a gente viva ele. Agora a gente tem que lidar com isso. E primeiro, o jeito de lidar com isso, né, talvez conseguindo botar o problema, né, assim, conseguindo criar problema. Eu acho que esse livro é muito importante para isso. Entendi, entendi. Então ele é um livro que ele meio que vai desbravar o desenvolvimento histórico-social da saúde pública voltada para a questão mental. Meio que isso, assim, um resumo breve do breve. Não, é isso. O próprio conceito de saúde mental surge nos Estados Unidos, né? Entendi. As primeiras práticas de desinstitucionalização, deshospitalização, o sonho da psiquiatria sair do que a gente meio nivela para uma terminologia política como manicômio, mas também, enfim, tem toda uma outra discussão sobre lógica manicomial, enfim. É tão antigo quanto a existência do próprio hospício, assim, né? Igual o hospício e a instituição prisão, né, enfim, acho que também esse é um ponto muito positivo do livro, né, que essas coisas são analisadas. Quando elas aparecem, elas são analisadas conjuntamente, né, e eles nos mostram como é necessário fazer essa análise conjunta. Eles são muito parecidas, assim, eu falo que é o casamento mais bem sucedido, né, historicamente mais duradouro, de já, né, alguns séculos aí. Mas. Nossa, perdi o fio da meada aqui, amigo. Você estava falando um pouco sobre essa relação da análise deles do hospício com as questões prisionais. É isso, não. Eu tô falando que são muito parecidos porque a crítica à prisão também é tão antiga quanto o nascimento da prisão, né? E a cada crítica você tem um certo tipo de reforma para meio manter o mesmo tipo de instituição, né? A prisão ela não se abre, né, totalmente, né, mas você cria alguns dispositivos de punição, né, extraprisionais, e a própria, né, enfim, pena que se cumpre, tipo, tornozeleira, né, essas coisas. Agora tem todo um culto a essas coisas penais aí, né, que, enfim, uns trends de internet horrorosos aí, mas, enfim. Tá aí então, ó, você que comprar o livro, tira uma foto do livro e do seu tornozelo livre. Não, brincadeira. Meme. É, Né,
Mas tem uma coisa interessante nesse livro também, né? Que para quem não sabe, eu tive uma conversa com o Vander antes da gente gravar esse episódio, que eu pedi algumas coisas, né, para entender melhor, porque não é a minha área. E o Vandinho é quem tá sempre me ajudando, inclusive é quem ajuda, né? Além da participação na próprio episódio sobre lei de drogas, me ajudou com vários toques, com várias discussões, com várias ideias de vídeo que foram produzidas ali naquela lei, né? Então eu tive troquei essa ideia. Mas eu achei interessante uma coisa que aparece nesse trecho que vocês colocaram nesse último post também, né? Mas primeiro, né, que é um sociólogo, uma psiquiatra, uma antropóloga. Então você tem ali uma reunião de certas áreas que conversam, o que hoje não tem mais na universidade, né? É muito difícil você conseguir fazer isso. Mas é, 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 tem um ponto colocado por vocês aqui, deixa eu até pegar aqui exatamente a afirmação, né? Mas que vocês colocam dessa ideia de meio que uma autovigilância mesmo, né? Em que responsabiliza cada um pelo seu próprio fracasso. E aí, isso é uma característica que se desenvolve dentro desse quadro ou é uma característica que já está dentro da base da ideia dessa relação de saúde mental, do hospício, dos manicômios? Ou é algo que é desenvolvido associando com o próprio desenvolvimento do neoliberalismo, com essas ideias? Ou é um processo que antecede, né? Tipo, as bases dessa instituição já ia desenhando para onde ia o neoliberalismo. Qual que é a brisa que é apresentada? Porque na prisão acontece isso, né? Ela vai se moldando conforme vai relacionando. Algumas coisas acontecem antes e antecedem um momento histórico, outras vezes acontece posteriormente, enfim. Só para situar um pouco, que eu realmente não entendo muito desse debate. Estou jogando algumas perguntas, inclusive mais soltas, aqui, para a gente refletir aqui, jogar umas ideias para a galera que está acompanhando. Bom, o hospício, quando ele nasce, né? E daí, assim, o nascimento mais formal, né, acontece na França, a partir da lei de 1838, quadro jurídico, né, a instituição aparece e se junta, né, ali com a normatividade do Estado. Ele já tem por si uma relação, uma característica de individualização, né? Assim, você individualiza o que se considerava loucura, alienação mental num corpo individual, né? Que vai ser individualmente tratado, né? Assim, individualmente vigiado, individualmente colocado sob internação, né? Então você já tem esse processo de individualização, né? O que vai acontecendo e nos Estados Unidos você tem uma característica muito particular de formação da psiquiatria, das instituições psiquiátricas, por uma característica de organização de Estado, né? Assim, para você ter um serviço pautado nessa internação, né, dessa lógica, que é a lógica da asilar, tal como foi na França, por exemplo, você precisa ter uma organização estatal que consiga uniformizar isso. Os Estados Unidos têm uma autonomia relativa dos estados, que cada lugar vai fazendo de um jeito, e isso vai criando um certo tipo de ruído, né? O que vai acontecendo é que surgem, ao longo do tempo, junto com críticas, denúncias do que acontecia dentro das instituições, né, enfim, desumanização, etc, etc. Uma série de outros serviços paralelos que vão se combinando entre privado e público. E, né, um desses momentos vem, né, de um lado, com a visita do Freud nos Estados Unidos, né, uma integração entre psiquiatria e psicanálise, que acontece de uma maneira particular ali nos Estados Unidos, mas que no Brasil, inclusive, é muito parecido. E com esses psiquiatras, né, que eram meio psiquiatras, mas ao mesmo tempo meio psicanalistas, meio higienistas porque eles participam da fundação do movimento de higiene mental, que é fundado também por um ex-interno, que era médico, que é o Clifford Beers, né, que escreve um livro que não só denuncia, né, digamos assim, o que são os maus tratos, e maus tratos assim, né, para falar bem eufemismo, né, do que acontecia dentro desses lugares, do que ele Sim, passou sim, como sim. interno,
mas como ele faz uma proposta, né, digamos assim, no final, que é ele reconhece, digamos assim, a necessidade de se ter algo, mas a proposta dele é agir antes que a pessoa precise ser internada, né? Então, a partir daí, vai Ah, nascendo todo um esquema que é um esquema de prevenção, né? E a partir desse esquema de prevenção, que vai ser a pauta desse movimento de higiene mental, que vai coligar para mais ou para menos com o que é o eugenismo de modo geral, às vezes menos, às vezes mais. No Brasil, muito, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, você vai ter um certo tipo de divisão, mas você vai ter o surgimento do termo saúde mental, né? A proteção da saúde mental nasce do movimento de higiene mental e dessa prevenção, que essa prevenção vai ser a proteção dessa saúde mental, né? Então, assim, as práticas de higiene mental protegem a saúde mental, né? Você faz a higiene mental, igual você faz higiene do sono, higiene, hábitos de higiene, você faz uma caralho. higiene mental para produzir saúde mental. Isso vai se dando por esse processo de individualização, e isso vai se dando com essa psiquiatria que vai, né, cada vez mais se colocando para fora dessas instituições fechadas. Então, elas vão, e junto com pesquisas do jeito que eles faziam, né, que chegavam às próprias conclusões, aquela coisa Sim, de, sim, né, sim. auto-evidência, né? Você procura o que você quer e você acha que você quer, né? Exato. Mas daí você vai São fazer as fugas financiadas que eles fazem, né? Que sempre tem pra lá e pra cá. total. E daí você vai ter até pesquisas na indústria, pesquisas com crianças, crianças sempre são um foco muito importante dessa história. Crianças, a gente chamava dos jovens delinquentes, né? Você pensa em Já prevenção, é isso, mostra, né? isso, não, já mostra essa coligação, né, entre justiça, o que a gente chama de justiça ou segurança, né, e esse campo da saúde, que é completamente, né, entrelaçado desde o nascimento, né? E na indústria, por exemplo, você vai ter essas pesquisas, os resultados dessas pesquisas são cada vez mais a gente chega à conclusão que os problemas dos fracassos dos trabalhadores, né, ou dessa falta de produção, ou deles serem demitidos, a gente vai chegando à conclusão de que esses problemas são internos a eles, né, mais do que sociedade ou qualquer outro ente externo. Né? Então você vai, né, cada vez mais criando esse aspecto da saúde mental como o reflexo, né, de algo individual que vai cada vez mais quebrando qualquer outra explicação que não seja meramente individual, que esteja no campo econômico, no campo político, na invasão colonial, nas questões de gênero, enfim. Todas questões que sejam minimamente coletivas ou relacionais, né, se vocês preferirem. Né? Só que a questão fundamental é que isso acontece, cara, nos anos 20. Né? Tipo assim, o livro do Clifford Lewis é de 1909. Caralho, E isso pode acontece pá. muito cedo. Isso acontece muito cedo. Né? E é completamente a parte da nossa história, mas o que funda, de alguma forma, Uhum. o que vai ser, depois vai parar, no que vai ser o movimento de saúde mental global, que tem todo mundo de história, mas se pegar os documentos de fundação da saúde mental global da OMS, né, você tem dos documentos, tem o começo das discussões, os começos das discussões, né, de fazer, né, a saúde mental dentro da OMS, vai estar lá que, né, o que eles estão fazendo, né, é debitário, né, assim, procede do que Clifford Beers e Adolf Meyer fizeram. Né? Adolf Meyer foi um dos psiquiatras mais importantes dos Estados Unidos até a década de 30, mais ou menos, que participou da fundação do movimento de alimental, participou da fundação das primeiras associações psicanalíticas dos Estados Unidos, cuja a esposa foi a primeira trabalhadora social em psiquiatria. Né? No livro tem até uma passagem que eles falam Adolf Meyer não fez tudo, mas ele esteve em tudo. Ele Tá, estava em todo tá, lugar até a década tá. de 30. E é essa história, por isso que a gente fala, né, que é constitutiva da história da saúde mental. Né? Daí isso vai criando esse conceito de saúde mental, forjado né, nesse movimento higienista, que está preocupado com a imigração, né? Vai ser essa formação da higiene mental, por exemplo, que vai criar, em algum momento, serviço para selecionar migrantes nos Estados Unidos, baseado em saúde mental, vai agir
e avaliar, né, os recrutas do exército, né, nos períodos de guerra dos Os Estados Unidos. psicotécnicos, assim, né? É, Caralho. o psicotécnico da direção no Brasil ainda é uma outra história, que vem lá da Catalunha da Guerra Civil Espanhola, é meio bizarra, mas enfim. Tá, O cara tá. que inventou o exame psicotécnico da direção, ele foi professor do Tosquelles, ele é comunista, ele estava na época da Guerra Civil Espanhola, e daí fugindo do franquismo, em algum momento ele para no Brasil. Você fala, cara, que triste fim, né? E o final da vida dele foi inventar o psicotécnico. É assim, pô, começou bem, meu amigo, mas assim, terminou mal, né? Assim, não precisava disso. É, uma conjunção de fatores ruins, né, no final. Entendi, entendi. Caralho, interessantíssimo, na verdade. Que brisa. Tô viajando aqui. Pode continuar contando a história. Eu tô amando. Ué, é até aí onde você queria chegar agora. Eu achei interessante. Assim, esse é só o comecinho do livro, tá? Sim, sim, sim. Não, e é isso Literalmente. pra cá. É isso pra cá, né? Mas assim, eu acho esse começo importantíssimo, porque ele é meio assim, tá, formou a coisa da onde veio, né? E a gente fala pouco sobre da onde vem o conceito de saúde mental, ou o próprio conceito de saúde positiva. É muito comum a gente só tratar isso como sabe, tratar como doença, tratar negativamente, é ruim, né? Então, assim, a ideia de se pensar na saúde positiva, né? Ou que vai parar depois no CID, a ideia de problemas de saúde, que é a partir do CID-6, pensar a partir da saúde, né? Por isso positivo, né? Saúde como uma questão positiva, passa a ser como se fosse algo meio natural, mas isso foi forjado no interior desse movimento de higiene mental como parte desse projeto, que é um projeto também político, né? Que é um projeto como é, rolando uma música Eu tô da ouvindo, eu tô galera ouvindo, eu tô ouvindo. animada aqui na Pede pra vizinhança. colocar um Oruan aí. Já solta aí, pô. O menor de fuzil é crítica social. É... Nossa, até perdi aqui. Ah, não, É, gente, isso vai se naturalizando, a gente pensa na formação disso, que é parte desse projeto, que é um projeto de ampliação, né, digamos assim, do que são as práticas de aplicação da própria psiquiatria desse período, né? Porque né, junto com esse desejo, digamos assim, de saída dos muros, né, você vai tendo esse. Eu acho meio impressionante, na verdade, que é. Como é que você acha que você pode estar em todo lugar fazendo tudo, né? Assim, porque é esse desejo de estar né, no trabalho, de estar na escola, de estar em todo lugar, né? Assim, é importante você esteja no lugar. Você é tão importante, você é tão relevante, você é tão especial, que o que você faz pode estar em todo lugar, né? E tem que atravessar a vida de uma maneira ampla, que basicamente né, acontece é meio do que a gente vive hoje, né? Por isso que, embora seja né, esse livro publicado pela primeira vez em 79, essa pesquisa realizada na década de 70, né, e não tinha ainda né, nem o próprio DSM-3, que é quando as categorias vão desse manual estatístico diagnóstico, né, que eu costumo chamar de manual estatístico diagnóstico de economia política né, e tensões mentais, Boa. é, vai se coligando com essa ideia dessa individualidade mais neurobiológica, né, digamos assim. Né? Antes disso, só que o fato de ser antes disso e, de alguma forma, ter algo de datado, né, nesse sentido, por ter algo depois que a gente vive que também é relevante, essa Constituição, talvez seja o mais interessante que a gente fala, cara, tipo assim, mas tem uma coisa que o aparecimento dessa individualidade mais neurobiológica é quase como decorrente de um problema que é muito anterior, de algo que já estava em funcionamento há muito tempo, de algo que se constitui ali e que a gente não olha. Né? Talvez seja uma das questões que eu acho mais fantásticas do livro, assim, né? Eu tenho uma paixão muito particular por ele mesmo. Foi Não, muito importante para mim, assim. Eu adoro quando eu encontro alguma coisa que me desestabiliza, me dá uma chacoalhada, me dá a sensação de que eu tô rodopiando uma roda gigante, fui atropelado e eu preciso me mexer porque tá tudo errado. não, Adoro. muito bom, muito bom, muito bom.
Tá aí, né? Então, para você que ainda tá em dúvida, eu acho que agora você não precisa ter mais dúvida, né? Eu acho muito louco porque é um movimento que a gente vê acontecendo aos poucos, né? Porque em 2023 a gente teve a história da polícia no Brasil, a Niga veio com os textos explicando um pouco da construção histórico-social das prisões, e agora vocês trazendo essa constituição da própria história da saúde mental, desses institutos, né? Da OMS, do manual. Que são coisas que, como você falou, né, muitas vezes a gente esquece, passa batido, e entender o desenvolvimento histórico-social muitas vezes é o que vai permitir a gente conseguir fazer uma crítica mais contundente, fazer práticas sociais com base já no que já aconteceu, né? Como você falou da questão dos Panteras Negras, que você me apresentou também um pouco. Enfim, acho que são coisas muito importantes. Mas eu queria também que você falasse um pouco sobre o cenário brasileiro. Não sei se você prefere falar um pouco sobre as comparações que dá para fazer entre o livro e o agora, ou se você prefere falar um pouco sobre a situação de como está agora, assim, de como você enxerga essa questão, que eu acho que são coisas relevantes para a galera entender os caminhos que a gente pode olhar, né, para o próprio Brasil e para essa, enfim, situação brasileira mesmo que é sinistra em vários sentidos, né? E a gente vai chegar em um caso, inclusive brasileiro, que a gente vai falar daqui a pouco. Já soltamos spoilers já durante o episódio, mas a gente vai falar isso um pouco sobre o Uruan também, né? Não, enfim, é capaz até de eu chegar agora de algum jeito esquisito ou de eu chegar em algum momento, ou de ter um gancho. Sem falar exatamente de agora, mas só para poder falar de uma questão do Brasil, né? Que eu acho relevante, porque eu acho que pensar essa história da saúde mental é relevante, e de alguma forma, até um pouco do jeito que eu chego, né, nessa curiosidade dessa pesquisa de pensar essa Constituição, enfim, é um pouco pelo caminho, né, de pensar a saúde mental no liberalismo, mas um pouco por causa de um psiquiatra crápula chamado Pacheco Silva, que talvez seja, né, uma das figuras mais importantes da psiquiatria paulistana, que fundou. Cara, foi muito importante a consolidação, né, do Instituto de Psiquiatria da USP, fundou a Escola Paulista de Medicina, foi diretor do Juqueí, e foi ele que presidiu, digamos assim, a mesa do primeiro Congresso Latino-Americano de Saúde Mental em 1957, na USP. Né? Então, a primeira vez que você tem um congresso com o termo saúde mental, é presidido por esse cápula. E por que cápula? Porque ele defendia o branqueamento da raça, falava que é preciso ter uma atenção especial para a raça paulista, como ele chamava, que é derivada dos bandeirantes que tudo criam. Eu sou linhagem direta, inclusive, tá? Ó, Bandeirantes, só. ele já mostra que nem todo Silva é bom, né? Porque assim, Pacheco e Silva, você fala dessa Silva, você fala assim, esse não é só mais um Silva, entendeu? Assim, Esse não era só mais um esse não. Silva. Tem vários que sim, mas esse não, né? Aqui não. Recebeu medalha de honra e mérito do Costa e Silva, participou da fundação do DM. Mais um Silva, mais um Silva. Defendia a ditadura civil-militar no Brasil, né? Diante a necessidade, porque tinha uma guerra de nervos acontecendo, enfim. Falava, né, contra o perigo comunista, os hippies, a contracultura, falava que os comunistas tinham um plano de implementar as drogas no Brasil, né, incluindo. Caralho, Ele cadê esses comunistas? ele falava do perigo da heroína amarela, que é implementada pelo comunismo chinês, né? Só que eu sempre falo, gente, assim, mas a heroína foi consolidada no mercado, como ela aparece, pela Bayer, né? Assim, farmacêutica alemã, né? E como diz o slogan, se a Bayer é bom, daí vocês decidem, né? Ou se a Bayer é bom ou não, né? Enfim. Não foi nenhum chinês que jogou isso aí no mercado, né? E daí, o Pacheco Silva, ele é muito importante, na verdade. Tem até uma passagem do. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui, do de um livro dele, que daí depois eu pego o nome certinho, mas que ele vai falar, né, exatamente dessa
abertura da psiquiatria, dessa saída, né, dos muros, né, e vai falar assim, ó. Ao psiquiatra moderno cabe diagnosticar, afastar e tratar os elementos por qualquer razão inadaptáveis ao meio, orientar a seleção profissional, aumentar a eficiência no trabalho, coordenar as energias, racionalizar as tarefas e difundir os princípios da higiene mental. Em suma, cumpre-lhe ensinar, educar, curar, orientar, prevenir e agir no sentido de tornar a vida do homem melhor ajustada ao ambiente, aumentando o rendimento do trabalho e proporcionando condições de existência mais propícias à felicidade humana. Enfim, felicidade é essa, né, gente? É isso, Essa gente. Saúde tarefa mental, trabalhe pra caralho e fique feliz. é isso. Essa tarefa é gigantesca e explica a razão por que, neste momento, a psiquiatria assumiu um desenvolvimento nunca visto, sobretudo nos Estados Unidos, onde, segundo o conhecido especialista Thomas Heine, há a necessidade imediata de 20 mil psiquiatras para atenderem aos pedidos que surgem de todos os lados. E daí aqui é uma questão que, de fato, procede, né, de tudo isso que eu estou falando, dessas pesquisas de saúde mental, né, dessa formação de saúde mental, um financiamento muito especial, né, e muito dedicado. Né, quem se interessava muito por isso é a Fundação Rockefeller, né? Olha só. A mesma que não por acaso se interessou na formação de algo que chama ciência política, né? Primeiro departamento de ciência política do Brasil foi Aqui não tínhamos só fundado antropólogo. na UFMG, né, durante a ditadura civil militar, né? Pela Fundação, né, patrocinado pela Fundação Rockefeller, né? Mas ele diz que a Fundação Rockefeller, nessa grande benemérita instituição que tanto auxilia as pesquisas e as instituições médicas, vem de algum tempo para cá destinando 2/3 dos fundos que dispõe em favor da psiquiatria. Tal a conclusão a que chegaram seus dirigentes de que amparo esse ramo da medicina é imprescindível e urgente no propósito de salvaguardar a saúde mental do povo americano. Assim é que, de 1932 a 1944, cerca de 14 milhões de dólares foram destinados aos hospitais, clínicas e institutos de psiquiatria. E essa história, digamos assim, né, mais ou menos cruzada, peraí, deixa eu voltar aqui para a aba. Aqui, voltei. Digamos, pegando o Brasil e os Estados Unidos, né, elas têm reflexos e conversas, assim, né? Essa questão da formação de saúde mental, né, disso, dessa saída, de pensar essa prevenção, né, essa prevenção que vai, inclusive, depois formar algo que se chama psiquiatria preventiva, e que vai, inclusive, ser parte da formação da ação policial dentro do próprio Estados Unidos. Assim, né? Tem um que chamava de práticas de intervenção de crise, que vai da psiquiatria para o exercício da polícia. Né? E você vai até no Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, vai financiar programas de formação de policiais, né, para fazer melhores policiais, né, que é o que eles mesmos diziam, e que basicamente são aqueles que tem a capacidade, né, de desarmar uma revolta, né, no início, ou nos primeiros indícios de que ela vai aparecer, nos guetos, porque toda a questão é no que se chama os guetos nos Estados Unidos, e também para melhorar a atitude diária dos policiais, para que a partir daí se melhore, né, a reação dos guetos ao resto da população branca estadunidense. Né? E assim, tudo isso não é tudo textual, tá? Não, eu acho legal porque eu fiz uma matéria sobre as prisões lá na USP e a matéria era basicamente explicando as teorias sociológicas de prisão dos Estados Unidos, né? E é engraçado que aí você vai falando, eu vou lembrando e vou falando, caralho, é verdade, o professor disse um texto sociológico que falava sobre essa fita, caralho. Sinistro, sinistro. Não, é sinistro, de fato. E quando você vai vendo como é que isso tem relação, né, como é que essas coisas tipo, vão indo, vai ter essa troca tecnológica. Hoje em dia, por exemplo, né, você tem o uso de benzodiazepínicos em presídios aqui no Brasil, né, que é a classe dos ansiolíticos, Rivotril, alprazolam, enfim, e vários outros que são dessa classe dos benzodiazepínicos. E daí, ansiolítico dentro de uma instituição carcerária não é para tratar a ansiedade de ninguém, né? É sedativo, né? Então, Exato, assim, né? exato. Pode dizer que, assim, não tem presídio hoje no Brasil que não seja simultaneamente, né, uma instituição prisional que também ocupa, digamos assim, uma função
manicomial ou asilar. Essas coisas estão completamente coligadas, é muito difícil você ver os limites exatos dessas questões, assim, né? É muito louco, né? Aproveitando que você trouxe isso, porque a gente teve o caso, né, do Genivaldo aqui no Brasil, né, que foi o cara que foi morto lá na câmara de gás improvisada no carro da Polícia Federal, Rodoviária Federal, e os casos norte-americanos, praticamente todo mundo que fala sobre isso reflete muito sobre isso, né, na questão de violência policial, de que as pessoas que são olhadas pelo próprio policial como descontroladas, elas são colocadas como risco à sociedade, né? Então você tem uma resposta violenta, tanto pelo sistema prisional, como pelo sistema jurídico, como pela própria ação policial ali no dia a dia. Muito, muito sinistro isso. E já puxando, já que a gente falou sobre prisões, né? É, a gente está num momento particular no Brasil, né? Que por um lado a gente tem um genocida que tentou dar um golpe de Estado, embora a gente pode refletir um pouco sobre golpe de Estado em outro momento, né? Que são casos e casos, mas um fascista genocida com tornozeleira eletrônica agora, mas a gente tem deputados, senadores fugindo do Brasil e ficando livres e tal. Em contrapartida, a gente tem um músico, um artista negro, periférico, favelado, enfim, favelado a gente pode entrar em questões em relação a isso, mas que, enfim, está sendo preso, acusado de coisas, e aí o Vander pode falar melhor do que eu, que são meio surreais, que aí é o Oruan, né, que também é o nome que foi colocada aquela PL pela Amanda, eu sempre esqueço o sobrenome dela. Como? Vetorazzi, muito obrigado. Hoje a gente tem produção aqui na caverna, tá? Hoje a gente tem produção com a PL anti-Oruan, né? E que é puxada por vários estados inclusive, e cidades, né, inclusive São Paulo sendo um dos casos, e que se associa a um processo que não imputa só o não recebimento por esses artistas das prefeituras ou do estado, mas também uma vigilância, como acontece em Paraisópolis, de violência policial no dia a dia e em dias de baile funk ou de ocupação de rua por atividades culturais, muitas delas acontecendo inclusive de dia, e agora, atualmente, como aconteceu uma proibição da GCM, né, de às vezes, inclusive, de obras em espaços públicos. Obras expostas, né, que foi no caso, foi aquele caso da bandeira do Brasil quilombola, que foi exposta e foi retirada, proibida de ser exposta pela GCM. E aí, Vandil, o que você tem a dizer pra gente sobre isso, né? Um bônus desse episódio, olha que lindo. Tava procurando um negócio que não deu tempo de achar. Tá suave. É, Se quiser, eu consigo cara, enrolar mais aqui. não, eu vou falando um pouquinho, daí depois você pega, eu tento ver se eu acho. Né, que eu queria ver. Enfim, é uma coisa de drogas e. É porque trabalhar, na verdade, enfim, eu acho que com uso problemático de drogas, em campo de saúde mental, acho que joga essa história que eu tô contando, nossa cara, todos os dias. Às vezes a gente não vê, né? Mas assim, ela está sendo jogada todos os dias, que é essa história exatamente disso que vai, né, oscila, né, entre o que é a instituição de saúde e entre o que é o sistema penal o tempo todo, né? Para tentar fazer um gancho com o que eu estava falando do Pacheco e Silva, né, essa questão do Oruan, né, e também antes a prisão do Pose, né, Verdade, elas verdade. também não podem ser separadas disso que é as leis, né? É isso que chamou de leis anti-Oruan, as argumentações que são criadas, né, tanto em jornalisticamente, né, quanto pela própria polícia, né, são muito próximas, aí vão meio se coincidindo com as argumentações que estão sendo criadas por essas leis impulsionadas pelo MBL, né? Sempre bom lembrar, né, que é da onde vem, né, a formação dessas leis. Né? E quando o Pose foi preso, eu me fiz a tortura voluntária, né, de ver ali do discurso da Polícia Civil. Ó, E e aproveitar isso daí só pra pontuar, tá? A gente não tá falando de polícia militar. Então,
Só para pontuar que a Polícia Civil também. Já falamos da Rodoviária Federal. Não, às vezes quando a gente fala que a gente quer o fim da Polícia Militar, a gente tem que pensar exatamente o que esse sonho, né, pode ir assim, né? Porque não se trata somente da Polícia Militar e instituições, né? Que é agente de repressão, né? E que é racista, né? E que faz parte da sua atividade penal, né? E na prisão do Pose, teve um momento, né, que estão lá falando, né, uns bababá, uns bababá, assim, que é muito bababá, e eu acho muito, enfim, tem uma parte que é engraçada, se não fosse trágica, mas que é esses bababá, ainda tem algum momento, não, a gente está falando isso, mas tudo isso é fruto de uma pesquisa séria, gente, é uma instituição científica, é uma polícia científica, e assim, você só precisa, assim, tá, assim, você só deve acreditar, né, tem que acreditar. Ou de nós mesmos. Por quê? Por quê? Porque a gente é policial, a gente tá falando isso sem acreditar, ué. E daí tem um momento que o cara fala que você tem a guerra contra o crime, né? Que as pessoas que se usam, né, ali, né, principalmente muito na polícia do RJ. E daí fala que nessa guerra é desmembrada, né? E o que eles estavam fazendo ali, né, em relação à prisão do Pose, era uma parte de combater essa guerra que é a parte da guerra de informação, né? E daí isso me chamou a atenção, porque você tem um momento, que inclusive você tem o Patrick Silva, ele, para, né, juntar um pouco as coisas, ele escreve na revista da Escola Superior de Guerra, né, um texto que chama Guerra Psicológica, e você tem meio ali, né, nessa formação do golpe, né, e da instalação da ditadura civil militar no Brasil, um desmembramento dessa ideia de guerra, né, que vai se dar ali, né, essa tentativa de implementação do comunismo, né, mas que é meio, né, essa guerra, a guerra, né, como a gente entende a guerra, mas essa guerra, outra dimensão da guerra que vai se dar pelos termos ou psicológico, ou mesmo cultural, né? Ou a própria ideia dessa guerra de nervos, né? Enfim, que é uma outra dimensão, digamos assim, que vai passar, né? A guerra psicológica atravessa outras dimensões, mas vai passar também pela essa questão da propaganda, né? Pela essa dimensão de instalação cultural, né? São outras dimensões dessa guerra que vai se dando ali nesse discurso. Tanto, né? Uma pessoa muito importante para a consolidação desse desmembramento da guerra. É um político que participou do ato constitucional número 1, da escrita junto com Costa e Silva, que vem da cidade que eu nasci, Santa Rita do Sapucaí, chamado Olavo Bilac, um lugarzinho reacionário do caralho, né? Do qual tem um carinho geográfico, mas não recomendo muita visita, não. Mas que, né, vai passando esse desmembramento. Quando eu ouvi, né, a polícia falando, eu falei, cara, mas assim, calma aí, você tá me lembrando alguma coisa, né? Tanto que, assim, tem muitos termos, né, que, né, assim, elemento subversivo, né, assim, tá produzindo essa subversão para parte da construção, né, além de tipo, colocar o Pose como esse instrumento de propaganda, né, do Comando Vermelho, né, baseado no, assim, a gente está falando que não significa, né, que não tenha feito músicas vinculadas, né, ao que é, né, esse funk de facção, né, em algum outro momento, mas enfim, né, essa também é toda uma outra história, que é muito, enfim, que é relevante para a história do funk, né, e para a história da cultura periferia de modo geral, né, assim, não deve ser tirado o mérito, inclusive. Eu cresci cantando várias músicas que era. Exato, não, também. Inclusive, nossa, que isso. Inclusive essas do Pose. Inclusive essas do Pose. Mas, por exemplo, tem uma parte que ele fala assim, não, ele também, né, contribui para narrativas antipolícia. E você fala, cara, narrativa antipolícia, assim, é o que a Niga faz quando publica livro também, né? É o que o Lazintec da Unifesp faz. Eu assim, tô falando, né, tipo assim, editora, universidade, né? Não tô nem falando, tipo assim, vamos dizer assim, movimento social, entendeu? Assim, isso que a gente pensa, né, o campo da erudição.
The Simpsons. Sabe? Mas assim, sair de um lugar, né, que é esse lugar. É claro que assim, né, o fundamento primeiro de tudo isso, né, é essa ação nessa cultura da periferia, né, essa manutenção desse racismo sem atividade penal, sobre, né, esses corpos, né, e essa questão que é né, a mais fundamental, mas isso também, na verdade, tem um vínculo com um certo tipo de qualquer movimentação de ruptura política, digamos assim, né, porque qualquer ruptura política elemento subversivo, né? Assim, né? A instalação, digamos assim, disso, né, que chega até a prisão do Oruan, na verdade, diz respeito a todo mundo que. Na verdade, eu falo todo mundo que se diz né, minimamente de esquerda, mas já Não tá é um todo negócio tão mundo. confuso, mas se todo mundo que se diz minimamente anticapitalista Não é, deveria dizer assim, né? Porque não assim. é todo mundo, e aqui eu vou fazer agora uma coisa que é muito sincera, porque quando aconteceu as investigações que prenderam o Pose e tal, não sei o quê, uma galera de esquerda veio nos meus posts falar que tinha que ser morto e tal, e coisa do tipo. Primeiramente, mano, eu já odeio vocês. E segundo, a gente vai ter uma série de vídeos utilizando a Jack Wong pra falar por que que a gente não vai utilizar a defesa de inocência pra gente partir o debate, tá? A gente não parte da defesa da inocência. Mas isso daí é papo pra outro dia. Só jogando aqui porque realmente eu odeio vocês. Vamos lá, enquanto o Vandinho tá procurando ali ainda, Não, pode. desenrola isso um pouquinho aí, porque eu fico Vou curioso. desenrolar mais um pouquinho então. Mas é interessante porque a Jack Wong, ela, assim, né, até esse processo de ruptura que você fala, né? Porque é isso, se a gente está falando de ruptura, a gente está falando justamente de negação do sistema. Então, sim, somos todos culpados, tá? Então, você que acha que você não é, você também é. A não ser que você não queira romper as coisas, né? E aí já é BO seu também, aí nós se vê na porrada quando precisar, e aí tá tudo bem. Mas eu acho engraçado que também mostra que o Bolsonaro, para eles, não era ruptura, né? Para eles era continuidade. Né? Para o STF talvez seja ruptura de alguma forma, mas para as forças policiais, para o próprio exército, para a maior armada do Estado, né? Para as estruturas de seletividade penal, era apenas a continuidade. E eu acho que é interessante quando a gente pega, por exemplo, um livro que vai trazer esse desenvolvimento histórico-social e coloca para analisar isso que está acontecendo, a gente consegue fazer essa relação. Achou, Vandinho? Eu enrolo aqui mais. Vou enrolar aqui mais então. E é isso, galera. Ó, como eu não fiz no começo, velho, não esquece, mano. Eu vou deixar as redes sociais do Vander, do Marcos, da Edições Inadequadas, tudo aqui embaixo. Vou deixar o link da pré-venda também, tá bom? Então, entrem no link da pré-venda, deem uma força, compartilhem, entrem no Insta, divulguem o bagulho, Por dá essa favor. moral. Dá essa moral. Pode continuar agora, Fandinho. Eu não vou achar, vou desistir de procurar, mas enfim, uma hora eu te mando e daí. Nós vê o que faz, nós faz um videozinho, posta, sei lá, nós vê o que faz, nós vê o que dá pra rolar. É um parágrafozinho, mas que eu acho ótimo. Mas enfim, tanta coisa que às vezes a gente esquece de editar. Mas é. Não, é isso, né? É que isso que se chama de esquerda hoje, dependendo, eu É. falo, gente, se isso é esquerda, eu sou qualquer outra coisa, né? Por isso que assim, eu falo assim, sou anarquista, né? Assim, que é a coisa mais importante da minha vida e já diz muita coisa. Mas assim, que tem horas que é difícil, né? Assim, Tem dia que é noite. não. Mas é isso, né? Porque assim, essa consolidação das narrativas antipolícia, né? Dessa questão né, de pensar ruptura, né? Ruptura em relação né, ao que é essa ideia, digamos assim, né, desse movimento de progresso, e que daí tem a ver né, até com uma própria construção que vem de formação do neoliberalismo. É, isso né, tá, por exemplo, no Popper, no Hayek, que fazia muita coisa junta, mas num monte de gente né, que de construir né, o liberalismo como certo tipo de linguagem de. Eu não sei. Eu não sei se você que travou ou eu que Oi? travei. Eu não sei se você que travou ou eu que travei, mas parou na parte que você falou Oi, do mas eu Hayek e do tô Popper. bem? Agora você tá bem. Mas parou na parte do Hayek e do Popper o áudio. Agora eu tô te ouvindo e te vendo.
Ou não, porque eu não tô ouvindo nada. Oh, meu Deus. Aos 50 minutos. Aí, agora tu vai. Não, que vai ter realismo como essa ideia de um progresso natural, que vai falar, não, no Popper, por exemplo, realismo, você tem a ideia de um coletivismo, né, e de pensar esse individualismo liberal, né? Um é meio natural, o outro é uma ruptura de um projeto, né, que se impõe meio contra esse desenvolvimento lento de tentativa e erro, né? Tanto que é sempre bom lembrar, né, política pública é uma tradução latina, né, mas que vem derivada de um termo liberal, né, que está lá no Jeremy Bentham, que é agenda. Né? Agenda é um termo de política liberal, né? E de alguma forma, né, o neoliberalismo ele vai meio propor como transformação, né, mudança política, né, o confinamento de toda a política dentro da política pública, né? Assim, dentro de tudo que é a ordem existente, que vai ter essa transformação dentro da própria ordem existente. Né? Não à toa, voltando um pouquinho para o livro, né, e fazendo mais jabá, não, mas falando de uma coisa que eu acho interessante, você vai ter um projeto, né, que foi muito impulsionado pelo presidente Kennedy dos Estados Unidos. Às vezes eu super imagino dublagem, tipo Sessão da Tarde, quando você tá Sim, lendo, sabe? sim, sim, Presidente Kennedy! sim. Uma coisa meio locademia de polícia, assim. Parece que nos Estados Unidos assim, é Mano, muito sim, academia de sim, polícia, sim. mas que é o que eles chamavam de Centro de Saúde Mental Comunitário. Né? E isso, né, de alguma forma, criar esse centro, e daí a implementação disso foi majoritariamente nos guetos, né, e nos bairros, de alguma forma, mais precários, né, ali dos Estados Unidos. E você tinha, assim, mais uma vez, né, isso tá no livro, e uma questão do livro que eu também acho muito importante é como ele é bem documentado e como ele traz documentos que a gente não tem acesso para a gente poder também refletir, né? Você tem nessa parte dessa política, né? Você colocar isso ali, né? Quando você coloca esse centro de saúde mental, né? Nessa região dos guetos, né? Onde tinha revolta, né? Onde vai ter, né? Toda a questão das protestas negras, onde vai ter os anglóicos porto-riquenhos, né? Você vai, né? De alguma forma ter uma das intenções é ampliar a participação comunitária dentro do centro, né? E ampliar a participação comunitária tinha por objetivo, né, você trazer algumas lideranças dessa comunidade, né, e assim, quando você vai construindo essa ideia de comunidade dentro também nessa região que se chamava guetos, né, e essas lideranças vão participar, né, da organização da Centro de Saúde Mental, e ali no Centro de Saúde Mental tem educação, orientação, psiquiatria, enfim, amplamente tem um monte de coisa. Né? E com essa participação, né, digamos assim, você consegue, de alguma forma, diminuir, né, o que seria a revolta, né, e esse problema dessa eclosão de tudo que estava acontecendo ali nos guetos estadunidenses. Né? Então, a participação, né, essa transformação, porque esses centros também vão ter esse objetivo de criar um vínculo, né, entre o que vai ser as instituições e propostas de política pública, né, e né, os guetos estadunidenses. Né? Então, tudo isso vai ser parte de um programa, que é um programa político, né, de manutenção da ordem existente. Né? É isso, é uma coisa que a gente reclama hoje, né? De aparelhar a liderança comunitária para cooptar todo o projeto em prol de manutenção do que está sendo. É Entendi. isso. Não, é isso. E a gente tá no começo, nossa, velho. Hoje eu tô cansadíssimo, gente. Assim, tá muitos dias de muito trabalho. É, só retoma pra mim onde que a gente começou. Você estava falando da política pública do Kennedy de cooptação, né? Das lideranças comunitárias Sim. para reformar as instituições e as políticas públicas. Não, isso, que daí esse confinamento que o neoliberalismo, digamos assim, de toda a política, né, é uma política de política pública. O Popper, por exemplo, o termo que ele vai usar toda transformação só é uma política de transformação lenta e gradual, né? Que é isso que é
você não pode fazer rupturas institucionais, né? O neoliberalismo vai ter toda uma questão de não ter ruptura, né, internamente, né? E essa não ruptura institucional, ela de alguma forma, né, que é, né, se entender algo também que é um pouco meio contra um certo tipo de guerra, mas que é também um certo tipo de manutenção de uma guerra civil, né, digamos assim. Que vai, né, se refletir, né, no genocídio da população negra e periférica aqui do Brasil, né, que vai se repercutir na seletividade penal, no encarceramento majoritariamente, né, de jovens negros, que vai se ter, né, na política de drogas um ancoramento muito importante da prática da seletividade penal, né, e também, né, de extermínio dessas populações, né. Nunca esqueçam, né, que foi, né, baseado, né, no ali tem o tráfico, pam, pam, né, que se justifica os jovens de Paraisópolis, né, sendo mortos a paulada pela polícia, né, se justifica a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, né, de fato a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro teve uma, né, polícia pacificadora na favela, enfim, e todas as questões, e que é na justificativa, digamos assim, dessa tentativa de criação desse, repaginada, né? Porque o traficante, digamos assim, né? Ele sempre teve essa construção como um certo tipo de monstro social, né? Assim, o traficante é um monstro, né? Assim, é uma pessoa muito ruim, né? Tipo assim, sem escrúpulos nenhum, né? Assim, não tem nada na vida dele que seja boa, né? Assim, ele é puro mal, assim, né? Ele é um vilão de história de filme mal construído, né? Assim, só o mal puro, assim, né? Monstro, é monstro mesmo, né? E essa tentativa de construção do próprio Oruan, né? Pelo vínculo familiar, né? Enfim, que ele tem, né? Que também, né? Me parece que eventualmente, né, é um certo tipo de problema, porque de alguma forma na existência do Oruan, eles falam, velho, tipo assim, não é uma defesa das práticas do tráfico ou da prática realizada por ninguém, né? Mas do tipo assim, o cara tem filho, entendeu? O cara é pai, pô. Assim, ele, né, assim, a vida de uma pessoa é muita coisa, né? E o cara que é traficante, ele também é pai, né? Tipo assim, o filho dele pode gostar dele como pai, entendeu? Assim, ou não, porque ninguém é obrigado a gostar da família, entendeu? Assim, Sim, sim. mas assim, você devolve para o mundo real concreto das coisas, né? Não esse mundo de história de monstro, de terror, né? Que é o mundo das histórias de Estado. O terrorismo nasce com o Estado, né? Assim, o que a gente chama de terrorismo, né? O terror. Lembra-se, aula de colégio, Revolução Francesa, né? Terror jacobino, né? Assim, a institucionalização do Estado cria, isso que é o que a gente chama, grosso modo, de prática de terror, né? Por isso que ficar chamando os outros de terrorista, grosso modo, normalmente fode com tudo, tá? Então, assim, não use isso como categoria de acusação. Normalmente isso vai se voltar contra, sei lá, qualquer protesto de movimento social em pouco tempo, né? E é muito disso que está rolando também, né? Inclusive, é a acusação que a MBL faz, né? Os uspianos, eles são vagabundos comunistas maconheiros que ficam no morrinho fumando maconha e eles vendem maconha e compram maconha da favela ali de trás e não sei o que. Então, até você que acha aí que, sou filho de professor, filho de deputado e tal, e não sei o que, bababá, 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 a gente é estigmatizado, mas você também é. Só que você não vai preso, filha da mãe. Não, é isso, Que assim, ótimo. a gente tem que ter um pouco de coragem para afirmar as coisas, né? Ainda mais do tipo assim, né? Tipo assim, escuta rap, escuta funk, tá em todo lugar, faz evento e contrata show de rapper, de MC, velho, assim, é um mínimo de obrigação, com uma vinculação prática de vida, ter algum certo tipo de posicionamento, né? E daí, assim, nessa política de não ruptura, né, e tudo isso que a gente tá falando, eu tenho assistido muito vídeo, né, muito assim, né, eventualmente, mas mais do que eu gostaria, né, dessas três letrinhas horrorosas. Sim. Botou nome de país no meio, normalmente dá errado, né, mas assim, é, e o discurso, por exemplo, é que do tipo assim, não,
A cultura de gueto, que é uma expressão que eles usam, de fato é um problema, né? A valorização de uma cultura de gueto. A cultura de gueto tem que ser desenvolvida, né? Para uma cultura, eu não lembro a expressão, né, correto que eles usam, né? Mas para uma cultura que é, né, mais vinculada Erudita, por assim à dizer. civilização. Outro termo que se utiliza que eu vi nesses vídeos, que é a favela não tem que vencer, a favela tem que ser civilizada, né? Meu Deus do céu. Então, assim, o que está em jogo no meio de tudo isso, né, com a prisão do Oruan, com as leis anti-Oruan, é também um certo tipo de vínculo, né, digamos assim, passado pelo esse campo institucional, né, que legitima ainda mais algo que já existe, que é um vínculo, né, entre favela, né, e com isso, né, o que é toda a cultura de favela, né, e o povo preto de modo geral, né, muito amplamente quando se trata de Brasil, desse vínculo, né, com um certo tipo de selvageria, né, os povos, eles são selvagens, os povos selvagens, tanto que assim, né, se você quiser, né, a questão das leis anti-Oruan, a prisão do Oruan, a prisão do Pose e essa questão também estão completamente vinculados ao que acontece em São Paulo, na região grosso modo, chamava de Cracolândia, né? Porque, assim, também é um outro certo tipo de população, também maioria racializada, né? De população de rua, que também é considerada uma selvageria, né? Tipo assim, não tem razão, né? Assim, precisam ser civilizados, né? Que também se justifica todo tipo de repressão policial, ou, né, repressão do campo da saúde, né, que vai ser internação compulsória, etc, etc, etc. Né? Essas questões são todas coligadas, né? E não à toa a droga está no meio de tudo isso, né? Porque o proibicionismo, né, e essa construção desse elemento, né, do tráfico e das drogas, ele é uma âncora, assim, uma base muito, muito fundamental, né, disso que são as práticas de extermínio, de encarceramento, de repressão, né, em cima dessas populações, desses povos todos. Né? E com esse longínquo vínculo dessa história colonial, né, dessa relação selvagem civilizados, que tá aí, assim, não sei se está expresso, né, provavelmente não, né, em textos de lei propriamente dito, né, que vai se desdobrando, né, assim, a proposta de Belo Horizonte, por exemplo, é uma das únicas do Brasil que tem uma questão de influência de sexualidade de crianças, etc, etc, que outras não têm, né, vai tendo incrementos dependendo das regiões, etc, etc. E me parece que isso daí é uma questão política urgente, fundamental do nosso tempo, assim, né? Quem não está preocupado com isso, né, no sentido de lutar contra essas implementações por todos os meios necessários, como diz, né, um dos grandes da história, eu acho que tipo, assim, tá na hora de começar a se preocupar com isso, entendeu? Seja, né, se tratasse somente, né, das pessoas de favela e do povo preto, já deveria se preocupar, né? Mas assim, também trata, né, além disso, né? Trata-se de todo um certo tipo de vida em relação ao que são rupturas, né, possibilidades de existências fora do campo de moralidade. Trata-se de liberdade, gente. Assim, né, trata-se de liberdade. Não à toa, saiu hoje, meio-dia, o disco Deluxe do Oruan, né? Liberdade Deluxe. Eu tava guardando isso pro final. Então, assim, né, se trata de liberdade, né? E saiu o disco do Oruan, Liberdade Deluxe. E, assim, não é defesa da vida de ninguém, necessariamente, assim, porque não é julgamento, entendeu? Assim, não cabe a mim julgar. Porque julgamento é uma merda, entendeu? Assim, quem gosta de julgamento gosta de Estado e, assim, não é o meu feitio, entendeu? Mas trata a gente olhar o que está acontecendo nesse campo do discurso e de como é que isso está, né, repaginando um monte de coisa, intensificando, né, um monte de violência, da qual o Oruan tornou-se um certo tipo de símbolo dessa prática, mas assim, que é também muito mais do que ele, né, exatamente, né, embora, né, impacte, né, a vida, digamos assim, individual de uma maneira muito particular e intensa, né. No ator tá preso, né. Pesado, pesado, pesado. Réu por tentativa de homicídio por jogar pedra, né, em polícia.
Bizarro. Enfim. Não, jogaram bomba, né? O Roberto Jefferson lá jogou granada na porra da polícia e não foi réu por tentativa de homicídio, pô. É isso. A galera que literalmente queria assassinar o Nuno, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino também não são. Não estão presas por tentativa de homicídio, né? Muito, muito louco, assim, tipo, como acontece. Assim como os policiais que matam também não, né? Não, mas daí assim, eles estão abaixo e acima da lei ao mesmo tempo, né? É. Mas então, Vandinho, pra gente encerrar aí, queria suas palavras finais aí, sua dica pra galera, além de óbvio, e eu vou trazer de novo pra tela, comprem o livro Sociedade Psiquiátrica Avançada. É com você o palco final, pra gente encerrar essa belíssima live. É, bom, quem puder, né, vai lá no Instagram da editora, porque agradecer o Morcego pelo espaço. É, feliz demais de poder trocar ideia com meu amigo, saudade de tomar copão com você. Espero que em breve a gente consiga realizar esse nosso ritual de encontro de amizade dos amigos do copão. E você travou, amigo? Agora fui eu. E agora? Já? Voltei agora. Tá. Eu tava falando que saudades de tomar um copão com você. Espero que Muita em breve saudade. consiga realizar esse ritual dos amigos do copão, mas não demore muito tempo. E tá difícil aí, né? Mas enfim, queria pedir para as pessoas seguirem a página do Instagram, né, ajudar a compartilhar os posts, quem puder fazer, né, ali a compra na pré-venda e dar esse apoio ali, né, na benfeitoria, quem não puder fazer a compra, né, pode tem sempre um espaço ali, né, de doação, pode dar uns R$ 5, 2 contos, R$ 1, só para dar aquela fortalecida, né, porque espero que a gente consiga, senão estamos fodidos, porque já estamos um tanto fodidos. A meta um, por exemplo, né, é só para o livro existir. Na meta 2 a gente vai se remunerar pelo trabalho que a gente fez, né, que significa que se a gente conseguir chegar na meta 2, eu vou ter um aluguel garantido, senão eu vou ter que trabalhar quadruplicado para pagar meu aluguel. Então, assim, dá essa força aí. Cola com nós, ajuda a compartilhar. E um dos brindes ali, né, da campanha da benfeitoria é um curso que eu vou dar, que se chama Como a Psiquiatrista Estadunidense Colonizou a Saúde Mental Global. Que daí eu pegar os documentos da OMS mesmo, mostrar junto com o livro, enfim, e bater, que é um pouco um desenvolvimento de um outro curso que eu dou, que se chama Neoliberalismo e Saúde Mental. Tem uma aula que eu faço isso um pouco, mas eu vou pegar mais esse final da aula, que são essas documentações, e me ater, né, mais nela. E o livro está custando R$ 72, né? Infelizmente é o que tá dando, porque está muito caro imprimir livro. E se eu não me engano, né, junto com o curso dá tipo 102, assim, né? O preço de capa vai ser 82, 80 e pouquinhos, né? Fora da pré-venda. Então significa que com o preço de capa mais R$ 20 você tem uma aula. Olha só. É, vale a pena, né? Para quem tiver aí na disposição. E acho que é isso, né? Queria agradecer mesmo, poder falar um pouquinho desse livro que eu sou apaixonado. Podemos também falar um pouco sobre o Oruan, o Pose, todas essas coisas que a gente já conversou no WhatsApp, que eu realmente acho muito importante. Em BH teve um ato aqui, né? Que foi o BH vai ver a baile, que foi um ato super importante, super bonito, né? Então vale a pena também, né, acompanhar o Instagram, né, do BH vai ver a baile, para quem estiver aí vendo, para sacar as movimentações políticas, né, de quem faz o rolê do funk do rap mesmo, aqui, né, aqui em BH, foi a galera organizando, de quem está diretamente envolvido, mas que como eu disse e tentei falar, né, e espero ter sido minimamente feliz nisso, é, não é principalmente sobre a vida dessas pessoas, né? Mas é muito mais, tem muito mais em jogo do que simplesmente isso, né? Não à toa, também tem um outro vídeo das 6 letrinhas, né? Que dizem também, né? Vocalmente, que colocar, né?
que essa prisão do Oruan, na verdade, comprovava, né, assim, as pessoas comprovam as próprias teses de qualquer jeito, assim, né? Enfim, eu sempre acho que estão comprovando teses, elas se sentem importantes demais, né? As pessoas levam a sério demais, né? Mas que davam um certo tipo no futebol, falaria nó tático, né? Na esquerda, no sentido de que essa relação, né, com o tráfico deixa isso que é, né, a esquerda que quer jogar o jogo, né, que eles veem muito bem, né, a esquerda quer jogar o jogo, né, o jogo do Estado, blá, 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 e aquela que, por não conseguir ou não querer jogar o jogo, né, cai no que eles chamam de radicalismo, né, é, que não se vê com bons olhos, porque quem quer jogar o jogo, né, próprias palavras, né? E daí, assim, é aquilo que a gente quer combater, né? Às vezes fala muito certeiramente sobre coisas que estão acontecendo, né? Porque quem quer jogar o jogo, na verdade, né? Assim, revolução, Che Guevara, palavras próprias deles, né? Vira um mero fetiche, né? Então, assim, tá tudo bem, né? É, e é isso, né? Tudo isso, né? Seja o livro, seja essa questão da psiquiatrização, seja retomar essa história da saúde mental, né, e pensar como é que está atravessando a nossa vida, né, essa responsabilidade de problemas coletivos, né, transformados em fracassos individuais, a questão das drogas que a gente falou, né, esse vínculo entre Cracolândia, favela, a questão da selvageria e como é que todas essas políticas, não à toa, né, estava acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, né, tipo, quando teve a prisão do Pose, estava uma intensificação, né, na questão da Cracolândia de São Paulo, né, assim, a gente está nesse momento, né, e que vai, né, resgatando esses conceitos de selvageria, né, esses povos, né, que precisam ser civilizados, porque não foram, e agora tem que fazer isso de algum jeito na marra, né, ou pela saúde, né, ou pela saúde mental, ou pela psiquiatria, ou pela polícia, né, esse casamento que é muito bem sucedido historicamente, né, que é parte desse momento político que a gente está vivendo. Né? Então, é sobre liberdade, tudo isso que eu estava falando é sobre liberdade. Liberdade Deluxe, disco do Ivan, não estou recebendo por isso, mas acho que cabe no momento. Né? Já estou completamente noiado no repeat de Manifesto número 1, desde antes do lançamento do disco. Bela canção, bela canção. O Ivan, Real Fubá e Pose do Rodo. Assim, mandar a braba. É isso. E com isso a gente encerra então nosso episódio de hoje. Muito obrigado para você que acompanhou, para você que tá vendo o vídeo depois que saiu o episódio, enfim. Você que tá vendo de dia, de tarde, de noite, qualquer horário, tá tudo bem, é nóis. Muito obrigado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e corre lá no Benfeitoria para apoiar esse projeto. A gente se vê no próximo. Até mais. Tchau!